Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena e sempre generosa de tua abundância, pois para a fruta dar é uma necessidade, assim como para a raiz receber é uma necessidade. Então, aquele que está vivendo a fase de receber, que é a fase de raiz, bom, esse é o momento dele, mas não é natural que ele tenha a ambição de um dia lançar ramos e dar frutos? Entendam isso. É fundamental que todo ser tenha essa necessidade, até as plantas têm, de dar frutos ao mundo, de não simplesmente sugar do mundo, de não sair do mundo simplesmente tendo tirado coisas dele sem dar nada. É a generosidade que dá sentido de vida até às plantas, por que não aos homens? A gente hoje tem o hábito de achar que as pessoas que têm muitas coisas são importantes, não é isso? Vocês conhecem algum homem na história, considerando aí os últimos milênios, que tenha sido muito importante porque tinha coisas? Quem é que era rico na época de Platão? Alguém sabe dizer? De Sócrates, de Confúcio, quem era rico? E por que Platão, Sócrates e Confúcio ficaram famosos e cruzaram 2000 anos com seu nome, 2600 no caso de Confúcio? Sabe por quê? Porque deram muitas coisas. Os homens são grandes pelo quanto eles dão, os homens são do tamanho da sua generosidade. Não são grandes pelo que acumulam. Porque se um homem precisa ter coisas para ser grande, a grandeza é das coisas, não dele. Os homens que se imortalizaram na história foi porque deram muitas coisas, não é porque tinham muitas coisas. A generosidade é que faz a grandeza do ser humano. O homem é do tamanho da sua generosidade. Há várias passagens na filosofia que falam disso. Dizem que sempre que você entrega num determinado plano, a natureza vai pedir um pouco mais no próximo. Você entrega, ela vai pedir um pouco mais no próximo. Aí você diz, isso não. Tá bom, ela vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. O homem é do tamanho da sua generosidade.